Então, a gente vai começar a sessão de hoje. Para quem não esteve aqui ontem, eu vou repetir um pouco as minhas palavras, dizendo que para mim é uma enorme satisfação ter o Antônio Rafael aqui conosco, Rafael Barbosa. Ele é professor da Federal Fluminense, né, um pesquisador, antropólogo, com pesquisas magníficas no campo da justiça criminal, dos mercados ilícitos e da experiência penitenciária. Tem um livro que, na verdade, já virou para nós uma referência importante para entender, inclusive, a relação entre prisão e a delinquência e os grupos, enfim, as facções e esses assuntos que nos interessam imensamente, cujo título é Um Abraço para Todos os Amigos, algumas considerações sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Eu devo também dizer que para nós, até a possibilidade de manter a interlocução com os colegas do Rio, no caso, enfim, o Antônio Rafael, é um privilégio é um privilégio e é uma aposta. Né? É uma aposta que nós temos feito, nós, enfim, do nosso grupo Cidade de Trabalho, né? Tem sempre uma interlocução que nós sempre, enfim, tentamos não perder a chance, a oportunidade de construir este diálogo, por duas razões, são inúmeras as razões, mas acho que só para situar, enfim, algumas questões, é que tem uma comparação Rio-São Paulo que é sempre a ser feita, que nunca é feita, né? Algum dia eu acredito que a gente consiga fazer essa confrontação entre duas cidades tão diferentes e ao mesmo tempo tão próximas, e quanto elas nos iluminam, né? Quer dizer, quanto a experiência do Rio nos ilumina e ao mesmo tempo a marcação da diferença é um enorme desafio. A outra questão é que nesses assuntos, vamos dizer, delicados, né, nós comentamos isso um pouco ontem, quer dizer, nós estamos apenas começando, é todo um tema, que começa a ser pesquisado de uma perspectiva mais etnográfica, inclusive, nos últimos 10, 15 anos, a partir dos anos 2000, quando a questão tráfico de drogas, PCC, prisão, relação entre prisão e tráfico de drogas, se configura efetivamente como uma questão. Então, quando a gente começa, estou falando da gente, inclusive o nosso próprio grupo, né? Mas eu acho que não só nós, acho que é um pouco como marcação mesmo de um campo de pesquisa. Né? Porque os colegas cariocas já tinham, enfim, uma vastíssima experiência nisso, já de algumas décadas. Então, essa diferença de tempo também é uma questão que dá o que pensar, porque, enfim, essa questão se configurou, como é que se deu essa defasagem de tempo do fenômeno de prisão, tráfico, etc., como um problema político, um problema de pesquisa, e aí essas confrontações com São Paulo que são sempre preciosas, mas aí, enfim, estamos sempre aprendendo com os colegas do Rio, então é mais uma razão para dizer que eu fico muito feliz com a tua presença aqui. Eu espero que a gente possa, que seja apenas um começo, que a gente possa desdobrar essa nossa conversa daqui para frente. É isso, não vou mais ocupar muito mais tanto de vocês. Obrigado, João, pelas palavras. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos aqui, e especialmente o convite da professora Vera Teles e do Rafael, para poder estar conversando um pouquinho aqui com vocês sobre as minhas pesquisas, né? E aprofundar essa interlocução, também acredito que é muito importante entre os pesquisadores do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, né? O que eu vou procurar fazer hoje aqui é apresentar alguma discussão sobre o tema das prisões, mas também abrir um pouco essa discussão para que a gente trate alguns aspectos metodológicos relacionados à pesquisa com esse tipo de temática. Eu vou procurar ler o texto que eu preparei e vou fazendo intervalos para comentar os pontos à medida que eu vou avançando na leitura. Muito bem. Então, eu vou iniciar minha fala apontando de forma breve o tema dessa conferência. Trata-se de pensar alguns dos funcionamentos da prisão a partir dos seus atravessamentos, tomando aquilo que nela circula ou que, a partir dela, considerada como meio, ela põe em circulação. A inspiração para essa discussão é resultado, em grande medida, da leitura que faço da obra de Michel Foucault. Recentemente, em um artigo publicado na revista Tempo Social, pude citar uma bela passagem escrita por ele,
que consta do prefácio ao livro de Bruce Jackson, Les Prisons, que aqui tomo a liberdade de reproduzir, já apelando para a boa vontade de vocês. Diz ele: os muros das prisões devem seu formidável poder menos a sua impermeabilidade material do que aos inúmeros fios, aos 1000 canais, as fibras infinitas e entrecruzadas que os transpassam. A força da prisão é a incessante capilaridade que alimenta e esvazia. Ela funciona graças a todo um sistema de comportas, grandes e pequenas, que se abrem e se fecham, aspiram, escarram, despejam, derrubam, engolem, evacuam. Ela está colocada em uma confusão de ramificações, de correntes, de vias de retorno, de caminhos que entram e saem. Não se deve ver nela a altiva fortaleza que se fecha sobre os grandes senhores da revolta, ou sobre uma subhumanidade maldita, mas sim a casa coador, a casa de passe, o inevitável motel. Então, nesse artigo eu utilizei essas três últimas expressões, a casa coadora, a casa de passe e o inevitável motel, como marcadores para dividir os assuntos abordados no texto. Me interessava ali retomar alguns assuntos que costumeiramente compõem agendas de problemas sobre o sistema penitenciário e que giram em torno de preocupações como a eficácia da pena de prisão, ou o bom desempenho do exercício da custódia, a ressocialização dos apenados ou as necessárias reformas pelas quais deve passar a instituição prisional, entre outros assuntos. Tal agenda, diga-se de passagem, é claramente marcada por uma matriz governamental, em termos discursivos e operacionais. O que me interessava ali era efetuar uma espécie de torção ou deslocamento dos pressupostos que informam essa agenda governamental, ao introduzir justamente a circulação e a recriação de relações no meio carcerário como tema privilegiado de análise. Deste modo, o artigo ficou distribuído em 3 planos distintos, porém complementares. O primeiro deles, o exame dos mecanismos institucionais que respondem pela circulação de homens e mulheres entre unidades do sistema penitenciário e para dentro e fora dele, que nos remete ao controle de populações como elemento intrínseco às políticas públicas na área de segurança pública. O segundo ponto, a discussão sobre o valor da liberdade, os expedientes de fuga e as maneiras como a circulação de palavras e coisas criam relações. E, por fim, a apreciação dos modos de subjetivação abarcados na produção da delinquência. Se estou fazendo referência a este artigo é porque, de certa maneira, o que eu pretendo fazer hoje aqui é dar continuidade à reflexão apenas esboçada no texto sobre este último ponto, a produção da delinquência e os modos de subjetivação marcados por ela. Mas, para tanto, quero antes fazer algumas considerações de ordem geral que sustentam a abordagem por mim pretendida. Na verdade, poderia deslocar o tema dessa conferência e dizer que, para este primeiro momento, trata-se não da delinquência, mas da teoria antropológica como observatório político. Estamos sabendo em que consistem seus ilegalismos. Acredito que o diálogo que venho desenvolvendo com diversos pesquisadores nos últimos anos, em meus cursos, em bancas de defesa, em grupos de trabalho, em mesas redondas, realizados em encontros acadêmicos, principalmente os encontros da Associação Brasileira de Antropologia, né, a RBA, e também os encontros na reunião de antropologia do Mercosul. Então, acredito que esse diálogo que eu venho estabelecendo tem permitido a mim e também a eles, a esses meus interlocutores, criar um lugar no debate público sobre crime, prisões ou drogas, entre outros temas, que de certa maneira nos posicionam em uma linha de contra-efetuação a uma forma institucional no pensamento, baseada na busca de universais, na busca de cadeias de causa e efeito, no princípio da identidade e no englobamento das diferenças e produção do consenso através da promoção de um único ponto de vista. O desafio maior, acho que posso colocar as coisas nesses termos, é pensar as regulações estatais e as conformações produtivas e mercadológicas de um ponto de vista que não aquele do Estado ou do mercado. Eu apontava isso na apresentação do livro ilegal, Etnografias e uma Fronteira Difusa. Eu vou fazer aqui uma pequena propaganda. Esse livro vai ser publicado agora, acho que no próximo mês. Ele foi financiado pela FAPERJ e é uma coletânea de trabalhos apresentados justamente nesses grupos de trabalho, nesses encontros da RBA e da RAM. Ele é organizado por mim, por Brígida Reynold, que é uma pesquisadora do CONICET e do NECVU, o núcleo de pesquisas
coordenada pelo professor Michel Missi, na UFRJ, e também por Marcos Veríssimo, que é um doutorando, agora está definindo a tese de doutorado sobre cultura canábica, um doutorando da UF. Né? Então nós organizamos esse livro. Né? E, bom, nessa apresentação que eu escrevi com Brígida, nós chamávamos a atenção para algumas preocupações que, de maneira geral, atravessavam todos os escritos ali reunidos. Eu vou enumerá-las aqui, que me parece que são importantes para a discussão que eu quero fazer. A primeira delas, a preocupação em se livrar de questões e demandas orientadas pelos esforços de intervenção ou de reforma social. O segundo ponto, a tentativa de se desvencilhar de certos vícios nocionais ou conceituais. Em terceiro, a suspensão de uma perspectiva juralista que sustenta abordagens analíticas em termos negativos. E por último, a problematização da distinção entre o central e o periférico, que por vezes faz com que os estudos antropológicos sejam tomados por coleções de estudos pitorescos, secundários ou acessórios às abordagens mais estruturantes. Eu quero me concentrar, então, em algum desses pontos, basicamente em dois deles, já que me parece necessário examinar de antemão o quanto nossas escolhas epistemológicas são também posicionamentos políticos e éticos, e quais são os efeitos que resultam desse acoplamento. Então, o primeiro ponto é a recusa ou a não recusa em orientar os interesses de pesquisa a partir de demandas advindas de uma agenda governamental de intervenção ou mesmo aquelas de cunho mercadológico, como no caso da chamada antropologia do consumo, que por vezes é suspeita de servir a interesses corporativos. Existe uma robusta literatura, para dizer o mínimo, sobre o papel que cabe ou caberia à antropologia, uma vez que ela fosse aplicada a um campo particular de intervenção. Eu não vou aprofundar esse assunto aqui, não teria tempo para isso, mas apenas marcar alguns aspectos que me parecem relevantes. E para isso vou mencionar duas experiências que tive ao participar de pesquisas claramente marcadas pelo seu caráter de extensão, claramente preocupadas em efetuar diagnósticos que deveriam fornecer subsídios para a formulação e aplicação de políticas públicas na área de segurança pública. A primeira delas, voltada para os funcionários do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, a primeira feita no Brasil com esse perfil, foi financiada pelo Ministério da Justiça e realizada pelo SESEC, da Universidade Cândido Mendes. Isso nos anos de 2000 a 2001, se não me engano. Esse centro é coordenado pela professora Julita Lindgruber, né? E Silvia Ramos também. Então, essa pesquisa tinha como objetivo indicar os problemas enfrentados pelos funcionários do sistema penitenciário do Rio de Janeiro e sugerir possíveis soluções. O segundo conjunto de pesquisas, eu pude participar ao menos de duas delas de forma efetiva, foram os diagnósticos de segurança pública municipal, realizados pelo Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense, em parceria com algumas prefeituras do Rio de Janeiro. O Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas é coordenado pelo professor Roberto Campos de Lima, né, e que atualmente também coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INEAC. Né? Nós temos dois Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia no Brasil na área de segurança pública. Aqui o que é coordenado aqui pelo NEF, né? E o outro coordenado pelo NUFEP. Muito bem. Neste caso, o que deveria resultar do diagnóstico era um plano de segurança pública, que as próprias prefeituras deveriam produzir, em um segundo momento, como condição necessária para receber as verbas do PRONASSE. Então a questão é, essas pesquisas elas foram bem feitas? Sem dúvida, tanto num caso como no outro. Havia ali em ambas a preocupação em não submeter o ponto de vista nativo, se eu posso me expressar assim, de antemão às demandas governamentais. Como exemplo, na pesquisa com os funcionários do sistema penitenciário, iniciamos realizando entrevistas abertas como um primeiro movimento de um esforço qualitativo que se prolongou durante muitos e muitos meses, até que, num segundo momento, pudéssemos desenhar um questionário a ser aplicado por amostragem a todos os funcionários do sistema penitenciário. Fim da pesquisa, o diagnóstico dos desafios e problemas do sistema penitenciário é enviado ao Ministério da Justiça e tudo chega a bom termo. O que foi feito depois disso é outra história, tá? Que eu não vou entrar agora nesse momento, nessa discussão. Todos nós sabemos que a presença de um pesquisador, no trabalho de campo de antropologia, a presença do pesquisador em campo,
em qualquer pesquisa, ela interfere nas relações que nós pretendemos observar. E mais do que isso, o que podemos observar é resultado das relações que estabelecemos com os nossos interlocutores, das nossas interações. Mas nesse caso, especificamente da pesquisa realizada no sistema penitenciário, fica a indagação. Mesmo que tivéssemos iniciado a pesquisa, essas entrevistas, pedindo que os entrevistados relatassem sua experiência no cárcere da forma mais ampla possível, como foi feito, o fato de estarmos ali em uma pesquisa do Ministério da Justiça, identificados como tal, fazendo parte de um trabalho apresentado como um diagnóstico dos problemas do sistema, enviesa, de certa maneira, é o que vamos alcançar. Então esse é o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês, sobre essa questão do enviesamento a partir da própria apresentação do trabalho a ser desenvolvido. E todo o nosso percurso durante a pesquisa não foi marcado também por essa identificação primeira, que se duplica na busca por uma totalidade idêntica a si mesma, o sistema penitenciário, embora tal imagem unitária tivesse que ser recomposta através da reunião de olhares, opiniões e representações fragmentárias de seus funcionários sobre a instituição e seus problemas. E ao término, a forma que assume o relatório para dar conta de um encaixe possível com demandas de governo também não nos situa, para recordar a máxima de Lévi-Strauss, no ponto de vista do observador e não no ponto de vista do observado. E ainda faço mais uma indagação. Restaria ainda perguntar, um diagnóstico sobre os problemas do sistema penitenciário também não deveria levar em conta o que têm a dizer os presos, mesmo que em um outro levantamento, numa outra pesquisa? Embora eu acredite que as coisas seriam ainda mais enviesadas num esforço como esse, principalmente se os funcionários tivessem que selecionar os presos a serem entrevistados. Na verdade, eu não tenho dúvidas disso. Os problemas e questões de nossos interlocutores são transformados, ou melhor dizendo, constituídos em representações para caber nessa agenda governamental, que também ela é modificada em seus pressupostos iniciais, nos melhores casos, como nesses casos que eu estou citando aqui. Isso não invalida o que foi alcançado por essas pesquisas. Elas, de certa maneira, abrem um canal de interlocução bastante relevante entre diversos estratos da gestão pública e com representantes da sociedade civil. Afinal, para isso elas foram feitas. Mas o que me interessa considerar aqui é como se dá o encontro entre as teorias sociais dos nossos informantes e as nossas teorias sociais ou analíticas de que nos tornamos portadores em algum momento. Porque isso, do meu ponto de vista, é um problema que deve ser levado em conta por todos os antropólogos. E porque, de algum modo, o enviesamento de que falei acima, este que é orientado por uma agenda governamental, está presente em pesquisas antropológicas que de forma alguma são marcadas por um caráter aplicado. Eu vou fazer um pequeno deslocamento para situar um pouco melhor a discussão que eu estou propondo. Se olharmos para a maneira mais comezinha de atualização das políticas de segurança pública, pensemos, por exemplo, na implantação das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, o que vemos ali é a aplicação de um modelo ileomórfico que toma vida como matéria bruta sobre a qual incidirá uma forma técnica. Diga-se de passagem, em termos amplos, essa forma de organizar a ação do Estado é claramente também um exercício biopolítico. Então, sobre a vida cotidiana, sobre as relações e valorações dos moradores de determinada localidade, incide uma forma estruturante, que deve ser capaz de sobrecodificar os códigos locais, refazer as territorialidades, intervir sobre os comportamentos e ainda facultar o acoplamento de intervenções e saberes de toda a espécie. Ações urbanísticas e sanitárias, programas assistenciais ou religiosos, capturas midiáticas ou controles corporativos. Mesmo se as UPPs pudessem ser consideradas realmente como polícia comunitária, coisa que não são, como já pude discutir em um artigo, o modelo continuaria a ser aplicado. Este esquema ileomórfico, uma vez transposto para os nossos campos de estudo, uma vez fundamentando nossas abordagens, reduz significativamente a possibilidade de realizar uma pesquisa de cunho antropológico, segundo avalio. Porque elimina a possibilidade de situar nossos interesses dentro de uma agenda política que se constitui a partir do encontro etnográfico e não fora dele. Não nos cabe, do meu ponto de vista, dar voz aos nossos interlocutores
ou fazer com que suas vozes reverberem ou sustentem nossos pressupostos morais e políticos. Trata-se de encontros etnográficos que produzem dispositivos saber-poder, como nomeava Foucault, que não pertence mais nem a eles nem a nós, para recorrer a um dos grandes divisores conceituais da antropologia. Isso é o que poderíamos resumir como esforço em nos situar no ponto de vista nativo. Desenvolvendo um pouco mais esse assunto, eu devo dizer que a importação de modelos é o que permite que se ache justamente aquilo que se procura. Eu lembro de uma passagem de um texto seminal de Roy Wagner, significativamente titulado Existem grupos sociais nas terras altas da Nova Guiné, em que ele diz que, isso já no âmbito do debate travado com a teoria da linhagem ou teoria da descendência, ele diz que se você procura grupos, você vai achar grupos, contanto que você entenda que os conceitos ocidentais, tais como política, lei, direitos e propriedade, como exemplo, devam se sobrepor aos estilos de criatividade ou aos modos de concepção da socialidade nativos. Ou contanto que você esqueça que os seus problemas são seus problemas e não os problemas deles. Isso também vale para o que está na nossa vizinhança. Se você procura lei no PCC, se você procura uma estrutura hierárquica piramidal, se você procura o crime organizado, você vai encontrar. Não porque esteja lá, mas porque é a maneira como você faz funcionar a sua ficção heurística, o seu como se fosse da sustentação à sua abordagem. Você procura a lei, nos termos ocidentais de lei, você encontra a lei também. O Ministério Público tem todo o direito de fazer isso. Aliás, tem o direito, como campo de saber, para fazer isso. Mas os cientistas sociais embarcarem nessa, eu acho um tanto quanto problemático. Por isso penso que é necessário um constante exame crítico dirigido à nossa linguagem analítica para evitar alguns vícios nocionais, tal como tomar como uma noção constituída a priori aquilo que é resultado de determinadas objetificações, como diz Paul Veyne, de práticas discursivas e não discursivas localizadas. Penso em noções, como a gente estava discutindo ontem aqui, de Estado, ou de crime organizado. Como também utilizar esse exercício crítico sobre a linguagem para barrar a importação de modelos explicativos, a que já me referi. O modelo estatal, comumente aplicado às discussões sobre o crime organizado, através do recurso à metáfora do Estado paralelo. O modelo empresarial, por vezes aplicado ao tráfico de drogas e mesmo à polícia. O modelo familiar, aplicado às leituras sobre o Estado e sobre a corrupção, do organismo da sociedade, entre outros. Essa atenção à linguagem também é a chave para perceber que os grupos que buscamos acompanhar em nossas pesquisas e que se constituem nas controvérsias públicas sobre drogas, crime, prisões e mercados, entre outros assuntos, apresentam-se como agrupamentos ou coletivos, em certa medida, com diversos graus de consistência e índices de duração, que se desfazem de acordo com as suas participações. Bom, essas considerações sobre as nossas escolhas epistemológicas em associação com os nossos posicionamentos políticos e éticos, me parece que adquire ainda mais relevância quando tratamos de um tema como o que está sendo proposto aqui para discussão, o meio carcerário e a delinquência como observatório político. Então eu passo a tratar diretamente agora desse assunto. Eu falava da possibilidade de olhar para os atravessamentos, para as linhas de fuga que atravessam a prisão, como uma chave de entendimento daquilo que se processa no meio carcerário. Existem muitas possibilidades que se colocam aqui para as nossas análises. Eu me referi anteriormente a uma delas, que considera as maneiras como homens e mulheres circulam entre unidades do sistema penitenciário e para dentro e fora. Um plano de análise que diz respeito ao controle de populações e que nos posiciona diante de alguns problemas, tais como a superlotação, que é uma discussão também tradicional na questão prisional, a seleção dos alvos de captura, particularmente nas favelas e quebradas da cidade, o uso de dispositivos de controle em meio aberto e a adoção de penas alternativas, os fluxos de entrada e saída, e por fluxo de entrada e saída, eu estou me referindo ao quanto dessas populações que vêm majoritariamente das áreas pobres de nossas cidades, o sistema faz rodar, né? E coincidência ou não, rodar é uma gíria utilizada no Rio de Janeiro justamente para dizer que alguém foi preso, né?
E também considerando os tempos de paralisia, como se fala aqui em São Paulo, tirar uns dias, né? Que é essa expressão incrível, de fato, né? Para dizer que está tirando os dias da cadeia. E também o momento de qualquer que corre nas ruas carregando o proceder das cadeias. E de forma acessória também, uma outra questão que diz respeito a essa temática geral do controle e circulação de populações, se relaciona com a discussão que a gente está falando um pouco ontem aqui, do crescimento dos parques carcerários, né? E considerando no caso de São Paulo, principalmente a questão do processo de interiorização dos estabelecimentos prisionais e todos os impactos econômicos e sociais nas pequenas cidades onde estão sendo instaladas essas novas unidades. Então, esse plano que eu estou me referindo é um plano que trata da gestão biopolítica das populações associadas às práticas de normalização. Todavia, considerar, eu vou me remeter novamente a esse texto que eu li aqui do Foucault, considerar os inúmeros fios, a incessante capilaridade que alimenta e esvazia o sistema penitenciário, a confusão de ramificações, de correntes, de vias de retorno, de caminhos que entram e saem, como diz Foucault, também nos permite olhar para aquilo que se produz em torno dos estabelecimentos penais. Como ressaltava ontem o Rafael em seu trabalho, ao falar do comércio de porta de presídios nos pontos que concentram as partidas para os presídios do interior, né? Um comércio bastante peculiar, né? Já voltado para todo esse fluxo de pessoas que vão visitar essas unidades, né? O tema dos transportes que ele aborda também, dos hotéis voltados para o atendimento das visitantes, dos controles policiais das estradas, das redes de parentes, conhecidos e amigos que são acionados para reunir recursos que possibilitem as visitas, a forma de organização da fila, os cuidados na composição dos jumbos, os procedimentos burocráticos para retirar os documentos necessários à entrada no sistema, a revista vexatória, entre outros assuntos. Também aqui, resumindo os pontos que você abordou aqui, né, que você falou ontem. De fato, me parece que essa abordagem que o Rafael nos trouxe ontem se aproxima daquela que propõe a antropóloga portuguesa Manuela Ivone da Cunha, em seu livro Entre o Bairro e a Prisão, Tráficos e Trajetos, ao indicar os impactos do aprisionamento nos bairros e, inversamente, das redes de parentesco e vizinhança das prisões. Em certo momento, ela usa uma expressão que essas redes que chegam na prisão são constelações de parentesco, né? Que é próprio de uma certa dinâmica de captura do tráfico de drogas em Portugal, em um certo momento, né? Isso veio mudando de um tempo para cá. Então, estou fazendo referência nesse livro só para lembrar de uma leitura que foi marcante para mim durante a escritura da minha tese de doutorado. De todo modo, o que está em discussão aqui é o dentro e fora da prisão, seus limites e fronteiras materiais e simbólicos. Nós podemos considerar que qualquer linha, qualquer fluxo de pessoas, coisas ou palavras que atravesse as linhas de fronteira da prisão, seus espaços liminares, que também, diga-se de passagem, estão em contínuo deslocamento, o tempo todo estão se refazendo. Então, qualquer linha que atravesse essas linhas de fronteira, ela produz efeitos de margem nessas linhas de fronteira, nesses espaços liminares. É um tema anexo dos controles que se exercem através de gargalos de estrangulamento, o tema da corrupção. Eu acho um tema interessante, Rafael, também para pensar um pouquinho a tua discussão, né? Essa frase que é belíssima, do Deleuze, né, com uma intuição belíssima, né? A criação se faz em gargalos de estrangulamento. Né? E para esse caso, nós podemos perguntar, afinal, não estamos diante da potencialização dos ganhos associados aos fluxos de mercadoria, legais e ilegais, na medida em que atravessam gargalos de controle, corporativos ou mercadológicos, ou estatais? Como exemplo, saindo um pouco da discussão sobre prisões, nós podemos indagar a indústria de fármacos, de remédios, de onde ela retira seus dividendos, de onde ela retira seus lucros, também não é em função de todos os controles sanitários e mercadológicos, de fato, nas patentes, etc. E a indústria ou o mercado da droga, de onde ele retira seus lucros? Né? Então também é uma pergunta que se faz, será que toda essa questão dos gargalos também não potencializa o lucro associado à droga, mesmo que ela deixe ali, no momento que ela passa por esses gargalos, parte do seu lucro ou quilos de cocaína?
E também é uma questão interessante aqui, bom, isso se aplica de fato a tudo, né? Tráfico de armas, venda de mercadorias políticas, né? É toda essa discussão que o Michel Misi traz para a gente sobre a questão da mercadoria política, né? Ou qualquer outra coisa. Mas também me parece significativo que esses gargalos também funcionam como moduladores entre diversos fluxos. Na verdade, eles funcionam transformando uma coisa em outra, né? Então é um ponto de contato, um ponto de transformação também, né? Do valor moral em valor monetário, da droga em dinheiro, de drogas em armas, de automóveis roubados em drogas, de dinheiro sujo em dinheiro lavado, de um segmento do comércio de droga para outro segmento do comércio de droga. Então acho que é uma discussão que pode interessar, Rafael, para aquilo que você estava nos propondo ontem aqui. Entretanto, quero trazer ainda uma outra discussão, além dessa questão de pensar um pouquinho os fluxos e as linhas nesses espaços liminares, que também me parece interessante e produtiva, né? Para o caso da prisão, pensar não apenas nos termos de uma instituição que se abre, que se fecha, que funciona como um ponto de atração ou repulsão de enunciados e visibilidades, ou que faz gravitar em torno de si homens, coisas e palavras. Me parece bastante interessante e produtivo considerar a prisão como um meio, de fato como um meio, e levar a sério essa noção de meio, em certo sentido. Um meio que não possui nem margem nem fronteira, nem dentro nem fora, e que é definido a partir das relações que o compõem. Então, como exemplo, esses termos aqui que são utilizados em São Paulo, reeducando, funcionário, mulher de preso, coisa, mundão, Zé Povinho, Jumbo, guia da fila, todos eles passam a ser enunciados, todos eles passam a ser objetificados a partir das relações que os conformam. Então, considerar em primeiro plano as relações e, em segundo momento, os termos que são originados dessas relações. É o primado da relação sobre os termos e abandono das correlações localizáveis que vão de um em outro. É uma maneira que poderia chamar de transversal de pensar a prisão e produzir enunciados sobre ela que me parece estar presente de alguma maneira no seu trabalho, apesar de toda a sua ênfase na questão dos fluxos, né? Bom, eu vou passar então agora a discussão um pouco sobre a questão da delinquência, né? E eu vou pedir novamente licença a vocês para ler um pequeno trecho, novamente recorrendo à obra de Michel Foucault, no qual ele mais ou menos assenta a base dessa discussão. Me interessam os dois conceitos que ele propõe, que são conceitos que caminham juntos, de delinquência e legalismo. Ele vai dizer: a delinquência, objeto entre outros da vigilância policial, é um dos instrumentos privilegiados dessa mesma vigilância, com os agentes ocultos que proporciona, mas também com a quadriculagem geral que autoriza. Constitui meio de vigilância perpétua da população, um aparelho que permite controlar, através dos próprios delinquentes, todo o campo social. A delinquência funciona como um observatório político. Política e prisão formam um dispositivo geminado. Sozinhas elas realizam em todo o campo dos ilegalismos a diferenciação, o isolamento e a utilização de uma delinquência. De maneira que se deveria falar de um conjunto cujos três termos, polícia, prisão, delinquência, se apoiam uns sobre os outros e formam um circuito que nunca é interrompido. A vigilância policial fornece à prisão os infratores que essas transformam em delinquentes, alvo e auxiliares dos controles policiais que regularmente mandam alguns deles de volta à prisão. Então, uma visão bastante própria sobre esse tema da delinquência, e eu vou começar a trabalhar um pouco sobre esses termos aqui. Aqui chama a atenção a maneira como ele aciona dois conceitos que têm se prestado a inúmeros mal-entendidos. Um por excesso e outro por falta de contorno semântico. Por excesso, o conceito de delinquência, que à primeira vista parece se referir a noções que já conhecemos. Por delinquente podemos tomar o criminoso, o ladrão, o bandido, ou aqueles que também recebem a alcunha de vagabundo ou elemento no jargão policial. Então é esse perigo da gente confundir esse conceito, essa noção com essas outras noções que nos ligam a apreensões de senso comum, se a gente pode falar assim. E o outro conceito que eu acho que falta contorno semântico é o de legalismo, o campo de legalismos, que de tão difícil compreensão foi trocado na tradução brasileira do Vigiar e Punir pela noção de ilegalidade, justamente noção que o conceito de legalismos pretende ultrapassar.
Então, não sei se já foi corrigido na tradução da voz. Ainda não foi até hoje, né? Acho que não. E o tradutor trocou, né? Porque ele, justamente, o legalismo veio ultrapassar a ilegalidade. Eu vou tentar examinar rapidamente a pertinência e o rendimento de um e de outro para as nossas análises, iniciando pelo de legalismos, que é de onde se extrai o conceito de delinquência, como consta nesse texto que eu acabei de citar. Então, o conceito de legalismos foi criado para se opor ao postulado da legalidade, como denomina Deleuze a partir da sua leitura de Foucault, e para, assim fazendo, deslocar o par lei e legalidade, introduzindo uma nova dimensão, aquela dos legalismos. O postulado da legalidade diz respeito às maneiras como concebemos um poder de Estado que se exprime através da lei, o que Foucault irá chamar de poder jurídico em alguns de seus textos. Consideremos aquilo que está expresso em nosso marco jurídico. De um ponto de vista formal, a norma legal se define como princípio regulador de direitos e obrigações e, consequentemente, como garantidora da cidadania a todos os habitantes de um país. Como um conjunto ordenado de regras que se aplicam aos comportamentos individuais e às atividades públicas, é uma sobrecodificação do aparelho de Estado, seu produto, uma vez que supõe a formação de organismos pré-determinados para legislar e julgar, e, ao mesmo tempo, a garantia de sua existência e perpetuação no tempo. Nestes termos, um ponto fundamental para a apreciação do poder jurídico apresenta-se encoberto, que as normas jurídicas não operam apenas em termos puramente negativos, por limitação, proibição, regulamentação e mesmo proteção contra si mesmo, como é geralmente acionado no caso das drogas, né? Ou contra os outros. Devemos perceber, como assinala Judith Butler, o quanto o poder jurídico produz os sujeitos que, consequentemente, passa a representar, independentemente de onde estes sujeitos se situam, dentro da lei, perante a lei, à espera da lei de uma normatividade que ainda não existe ou fora da lei. Assim podemos falar de uma função dual do poder, produtiva, ontológica e jurídica, assim como de uma função dual da lei em sua aplicação, repartir, classificar, hierarquizar e controlar. E o que a lei reparte, classifica, hierarquiza ou controla? E aqui eu começo a tratar diretamente com a questão do ilegalismo. Justamente o que a lei classifica, o que ela reparte, o que ela controla, é o campo dos ilegalismos. O poder jurídico produz os sujeitos que passa a representar, entre eles os delinquentes, e produz igualmente a lei que incide sobre o campo dos ilegalismos. Esse caráter produtivo do exercício do poder, e não puramente repressivo ou negativo, é o que permite entender o enunciado de Foucault de que a lei não é feita para impedir este ou aquele tipo de comportamento, mas para diferenciar as maneiras de tornear a própria lei. Se a gente não tiver levar isso em conta, levar essa dimensão positiva ou produtiva do poder, não é possível entender um enunciado como esse. Em torno do Código distribuem-se os ilegalismos, que serão apropriados como atividades particulares de um grupo ou de outro, em razão da distribuição capilar do poder e da pulverização dos pontos de luta e enfrentamento. Ou, dizendo de outra maneira, a lei, em suas efetuações, apresenta-se como instrumento para gerir os ilegalismos, ora transformando-os em ilegalidade, ora mantendo uma tolerância ou criando uma invisibilidade em torno de práticas que formalmente se inscrevem ou um dia se inscreveram no campo das ilegalidades. Novamente vou recorrer aqui a um exemplo do uso de drogas, né? Em quais situações tais sujeitos e não outros são alvos de um controle penal? A droga se presta muito bem para pensar sobre isso, né? E devemos ainda considerar a deriva dos códigos, as diversas maneiras como a lei se modifica, se expande ou se contrai para dar conta das mudanças na economia política dos ilegalismos, por vezes em seus momentos de distensão, gerando efeitos bastante perversos nos mercados ditos informais ou mesmo ilegais. Duas considerações me parecem ainda necessárias sobre esse ponto. Me parece que há um ganho no nosso entendimento sobre os ilegalismos se considerarmos que toda política, todo exercício de poder é ao mesmo tempo macropolítico e micropolítico. Ou, para usar dois conceitos que Deleuze e Guattari vão buscar na química
particularmente inspirados pela obra de Simondon, todos os fenômenos que estudamos possuem uma dimensão molar e uma dimensão molecular. Me parece que a noção de legalismo remete a essa dimensão molecular ou micropolítica, enquanto par lei e legalidade nos endereça a uma clivagem no plano macropolítico. Uma segmentação dura, uma clivagem binária que incide sobre as fugas e movimentos moleculares que atravessam e constituem o campo dos ilegalismos. Eu poderia trazer outros exemplos aqui para deixar as coisas mais claras. Eu vou falar de alguns deles aqui, que talvez ajude um pouco a situar essa discussão. Essa é uma noção que nós podemos perceber também, se formos levar a sério essa proposição entre pensar uma macropolítica e uma micropolítica, a noção de classe e a noção de massa. Então, uma noção de classe, toda essa clivagem que a própria noção de classe traz, e tomar a noção de massa de um ponto de vista micropolítico, né? Assim como, um outro exemplo, as identidades LGBT que se constituem em torno de lutas pelo reconhecimento e garantia de direitos minoritários, essas identidades elas se apresentam como concreções no plano macropolítico de fluxos de desejo de toda a espécie, né? Que não são determinados por nenhum tipo de categorização identitária. Assim como, um outro exemplo que eu posso trazer aqui para chamar atenção para o rendimento dessa leitura, a atual necessidade de reconhecer lideranças nas nossas manifestações, de certa maneira expressa uma certa fragilidade dos aparelhos repressivos em combater alguma coisa que não possui rosto ou organização molar, né? Cuja formação e modelo de luta se aproxima de um rizoma, né? Uma formação rizomática. Ou também, no que diz respeito, eu volto a esse assunto do PCC, né, insistindo em alguma coisa que a gente quer se livrar, né, falar de prisão sem... Seria muito legal uma operação desse tipo, né, falar da prisão sem o PCC, fazer uma operação de minoração, né, o que é a prisão sem o PCC. Bom, mas voltando à questão do PCC. Para combater o PCC é necessário primeiro reconhecer a organização, produzir um organograma de posições políticas, de cargos e funções. É necessário primeiro molarizá-lo, reduzir sua expressão rizomática a um esquema arborescente, em suma, organizar o crime. Não que o PCC não possua seus segmentos molares, sua macropolítica, mas não funciona, não possui uma temporalidade ou não se organiza da maneira como a captura de Estado demanda. Se fosse assim, já tinha desaparecido. E o mesmo se dá com a delinquência, voltando à discussão do ilegalismo. Tá? Então o legalismo marca isso, do meu ponto de vista, né? É uma conformação molecular sobre o qual incide ou a partir do qual se dá articulação com um plano macropolítico, que é o plano da lei e da ilegalidade. Mas são duas dimensões que estão obviamente, em constante ligação, né? Uma não existe sem a outra, obviamente. Bom, e com a delinquência? A delinquência, alguma coisa se passa também nessa organização entre um plano molar e molecular, mas em sentido inverso. É a partir do par macropolítico, polícia e prisão, que se produz um vetor delinquência no campo micropolítico dos ilegalismos. Vetor esse que irá esquadrinhá-lo e redistribuí-lo para que produza para cima, ou para o plano macropolítico, lei e legalidade nesse plano. Né? Então eu estou propondo esse tipo de, talvez aqui uma certa dialética, se a gente pode pensar dessa forma, entre essas composições molares e moleculares. Bom, a segunda consideração, como macropolítica e micropolítica não podem ser dissociadas, a lei tal como é apresentada por Foucault não é percebida como um código estabelecido ou como um conjunto de enunciados instituídos. Ela sempre nos remete a um processo incessante de codificação e descodificação que se dá sobre e a partir de um campo de legalismos. Estamos diante de uma concepção da lei como pura forma de expressão, como uma formação de enunciados que, por princípio, é vazia em termos dos seus conteúdos. Um centro que será preenchido por aquilo que circula em torno dele, que ora afasta, que ora captura, movido pelos jogos estratégicos de poder. E na contramão, o campo de legalismo só se torna visível ou enunciável quando sobre ele incide a lei, quando nele são distribuídas as maneiras de tornear a lei. Daí porque o conceito de legalismos não diz absolutamente respeito ao tema da falta ou da falha quando da aplicação da lei. Tá? Quando a gente pensa o legalismo é a ausência da aplicação da lei, a ausência do controle estatal, não.
Você não pode falar de uma ausência da lei para se falar de ilegalismo. Bom, então essa é uma discussão um pouquinho mais árida, um pouquinho mais abstrata, que eu quis trazer para vocês, que eu acho que ajuda a pensar um pouquinho essa noção, que sempre me pareceu uma noção de difícil trato, de fato. De difícil rendimento para as nossas análises. E eu estou procurando trazer um pouquinho mais isso aqui, essa discussão, pensar um pouquinho mais sobre ela. Mas, do ponto de vista mais situado, como essa discussão pode servir como revelador das relações dentro das cadeias? Vou começar a falar um pouquinho aqui sobre essa temática já do legalismo e da delinquência, já voltando um pouquinho para o universo carcerário, né, e para o crime também. As instituições prisionais são atravessadas por inúmeros ilegalismos, que se produzem no espaço intersticial entre a norma do meio penitenciário, a norma disciplinar e a codificação penal. Eu volto a lembrar aqui rapidamente, lembrar a vocês, que a própria lei de execuções penais era derivada de 2 regulamentos penitenciários, se não me engano, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Então é uma lei, é uma codificação legal que era criada a partir de normas disciplinares do meio penitenciário. E sempre existiu dentro das cadeias uma certa tensão entre a codificação jurídica e as normas disciplinares, né? E isso aparece muito no trabalho de campo. Às vezes o cara ele sofre uma sanção disciplinar, né? Quer dizer, a própria norma do meio que incide sobre determinado comportamento que proíbe uma visita, etc., né? Mas isso não chega a gerar nenhum tipo de processo penal. E essa tensão entre norma disciplinar e lei, de certa maneira, nos posiciona também diante das demandas pela autonomia administrativa e soberania punitiva por parte dos funcionários dos diversos sistemas penitenciários, que sempre fez parte da história desses nossos sistemas aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, inúmeros ilegalismos que se prestam a sanções administrativas ou a sanções penais não são molarizados, transformados em ilegalidade, porque fazem parte dos acordos internos das cadeias e respondem pelo seu equilíbrio ou pela ausência de rebeliões e motins. Claro que são acordos provisórios, como se diz. Nas cadeias, o espaço do guarda e o espaço do preso estão em contínua negociação, pois fazem parte de um campo de lutas que pode mudar em algum momento. Embora seja costume ouvir que aquilo que o espaço conquistado é difícil você retomar o espaço. Então, se o preso tem um determinado espaço em termos de produção de comportamentos, é difícil você retomar aquilo, né? Mas sempre um campo de lutas. Eu lembro que durante o meu trabalho de campo no interior do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, eu cheguei a ouvir de alguns guardas penitenciários, de alguns agentes penitenciários, que sem maconha não se administrava a cadeia. Então o próprio agente falava isso, sem maconha a gente não consegue administrar a cadeia. Isso claramente é um ilegalismo, né? É uma ilegalidade no plano macropolítico, é um ilegalismo no plano das relações cotidianas, nesse plano micropolítico das relações cotidianas. Não se torna, em um certo momento se tornou, né? De uns anos para cá vem se tornando realmente uma ilegalidade. Lembra, naquela época era uma coisa que era possível, fazia parte da negociação. Outro exemplo significativo que reproduzi minha tese e que mostra o quanto esses expedientes são naturalizados, aparece um depoimento de um assistente social que eu reproduzi. Eu vou ler um pouquinho para vocês, que é bastante interessante como ela narra isso. Coloquei isso também nesse artigo da Tempo Social. Ela fala assim, ela narrando a conversa que ela teve com um preso, né? Outro dia um preso chegou para mim e disse, aí ela fala o nome, né? Ô fulano, eu queria ligar pro meu cunhado. Aí eu falei, seu cunhado tá onde? Ah, tá em Bangu tal, o número da unidade, né? Bangu 2 ou 3 e tal. Ela fala assim, vem cá, a gente vai ter que ligar para lá, vai ter que pedir pro chefe de segurança tirar o teu cunhado da cela e tal. Então você espera um pouco que eu faça essa ligação. Aí vamos ver se ele pode chamar na hora, se a gente tem que marcar uma hora para depois a gente voltar a ligar e tal. Aí o preso responde, não, doutora, ele tem um celular, que bobagem, ele tem celular, a gente liga agora. Aí eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou poder ligar pro celular dele. Você sabe que não pode ter celular dentro da cadeia? Você sabe disso, né? Preso, né? Preso não pode ter celular dentro da cadeia. Como é que esse celular chegou na mão dele? Quanto ele pagou para ter esse celular? Eu não vou poder ligar para esse celular dele, não posso fazer isso de jeito nenhum. Você entende, né? Aí ela já fala comigo, né? Tem um lícito e tem um ilícito, né? Quer dizer, essa questão do lícito e ilícito o tempo todo como uma questão, um problema de fato, né? Então, isso é interessante, né? Para pensar essa questão dos ilegalismos dentro do próprio meio penitenciário.
Bom, já no que diz respeito à delinquência, e lembremos que Foucault posiciona tanto a polícia como a prisão no plano macropolítico como produtores da delinquência, chama a atenção a maneira como diversos processos de subjetivação são postos em curso para formar o delinquente, assim como, na contramão, barrar a sua presença no meio prisional ou fora dele. Acho também um tema bastante interessante para a gente pensar alguns aspectos das relações entre prisões e criminalidade nas ruas. Nesse artigo a que fiz referência no início dessa minha apresentação, eu busquei apontar para alguns processos de subjetivação que resultam na individuação dos sujeitos, na sua identificação, considerando a criação de identidades como um apanágio das formas estatais de controle e classificação. Porque a delinquência, ao mesmo tempo que funciona estriando o espaço social, estriando o campo dos ilegalismos e potencializando os mecanismos de vigilância, também cola o criminoso ao seu crime. E aqui eu me remeto a pesquisas realizadas por alguns colegas meus que trabalham com a questão policial em delegacias da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E em certo momento, isso já faz alguns anos, era comum você encontrar dentro das delegacias um catálogo. Catálogo é uma expressão que eu estou utilizando, né? Mas um certo registro com o nome dos criminosos da área e suas especialidades. Então existia esse registro e quando acontecia algum tipo de ação criminosa, eles procuravam, na área daquela delegacia, eles procuravam nesse catálogo quem era especialista naquele assunto. Então, roubo de carro. Quem é especialista em roubo de carro? Os caras que a gente conhece aqui. E procuravam ir em cima desses caras, né, para poder, primeiro saber se foram eles, ou a partir deles, isso é um ponto interessante, buscar justamente que eles funcionassem como delinquentes nesse sentido Foucaultiano, que eles apresentassem quem poderia ser os possíveis autores daquela ação criminal. Né? E aí, todo um jogo que é muito interessante de se pensar, que é o jogo que é bem dentro dessa temática da delinquência, que é isso, né? Indicar quem é o possível, ou às vezes trocar, o que a gente chama no Rio de Janeiro, trocar a cabeça, né? Você pode estar envolvido em alguma coisa, mas você dá para a polícia um movimento maior, ou que ainda está para acontecer, um assalto que ainda está para acontecer, você troca a sua cabeça pela cabeça de outro, né? Como a gente costuma falar. Então isso é uma temática bastante... é uma temática quente, de fato, eu vou voltar um pouquinho nisso. E também me parece que, do ponto de vista do que se passa dentro das cadeias, essa discussão da delinquência, ela diz respeito diretamente para nós aos afastamentos diferenciais dos presos para com o pessoal, os funcionários do sistema penitenciário. Né? Há todo um cuidado de se dirigir aos funcionários, de demandar coisas, ou de encaminhar essas lutas que fazem parte do meio prisional, de maneira que não se crie uma identificação suspeita, né, entre o preso e o funcionário. Justamente por isso, para não entrar nesse registro e não ser cobrado pelos outros presos também. Nesse caso, o tema da delação é um tema extremamente importante, de certa maneira é a contraparte desses funcionamentos associados à delinquência. E não é sem razão que essa é uma linha quente para dentro do crime, para o crime dentro e fora das cadeias. No Rio de Janeiro, nós temos toda uma produção discursiva e também, que lembrar um pouco isso, também acontece em termos de uma produção que chega a música também no Rio, o samba do Rio de Janeiro, o samba de Bezerra da Silva, fala o tempo todo, toda uma produção discursiva sobre a questão do X9, do delator, né, que é tomado como o inimigo número 1 do crime, né, no Rio, né, e não só uma produção discursiva, obviamente, né, porque toda a questão da delação, ela envolve também o estabelecimento de certos procedimentos de julgamento e execução de pessoas consideradas delatores, dentro das cadeias e fora das cadeias também. Né. É interessante pensar também um pouquinho, já estou caminhando para o encerramento, né. É interessante pensar também um pouquinho como toda essa discussão sobre a delação, ela influencia também as nossas pesquisas. Eu vou botar isso um pouco no final. Que houve em certo momento no Rio de Janeiro uma inflexão no acesso ao campo e nas conversas, principalmente com o Comando Vermelho, em função de um movimento, da produção de um livro que gerou uma série de questões nas cadeias.
Bom, ao delator X9, como é conhecido no Rio de Janeiro, reservam-se os piores castigos em seguida à morte. Justamente, este é um ponto a ser considerado, trata-se de um trabalho que visa extirpar uma delinquência posta a serviço dos controles estatais. Visa de certa maneira, esvaziar a delinquência como observatório político ou fazê-la funcionar de uma outra maneira. Eu acho que isso também é um ponto importante, né? Por que eu falo de funcionar de uma outra maneira, de fato? Porque a gente tem que ponderar sempre as complexas relações com os controles policiais, né? E aí basta considerar os acertos necessários ao funcionamento dos mercados ilegais, tal como o mercado de venda de drogas, que realmente é um comércio, né? Uma venda que tem que pagar o alvará da polícia, né? Como a gente fala no Rio, porrete da polícia, né? Armamentos, motos e carros, então essas relações são bastante complexas. Então esse observatório político que está sendo mencionado aqui diz respeito, de certa maneira, à captura policial, mas também a essas relações complexas que estão na base de funcionamento desses mercados. Mas eu acho que é importante trazer aqui para o primeiro plano as relações entre os presos e suas maneiras de formar agrupamentos e coletividades, pois é a partir delas que são refeitos os processos das linhas de subjetivação que atravessam o dispositivo carcerário. E, de certa maneira, a partir delas que essas novas relações políticas com os controles estatais elas estão sendo refeitas, estão sendo feitas. Né? E aqui eu quero considerar 2 pontos para finalizar a minha argumentação. Já tomei muito tempo de vocês e a paciência. Falar um pouquinho, nesses processos, 2 deles chamam, bom, na verdade, um aqui em São Paulo e no Rio, né, é o processo do debate aqui, como é chamado em São Paulo, e o desenrolo no Rio de Janeiro. E eu vou encerrar falando um pouquinho disso, que me parece interessante. Né? Nós temos diversas diferenças, e a professora Vera estava falando disso no começo dessa apresentação, entre o que se passa no Rio e São Paulo, e eu acho que um trabalho comparativo que leve a sério essas diferenças, eu acho que ele pode ser pode ter um rendimento muito bom para todos nós, de fato. Né? E um dos temas que eu sempre fui fascinado, e que parece o Adalto Marques, ele trabalha um pouco sobre a questão do debate aqui, né? No Rio de Janeiro, me parece que quem poderia fazer esse tipo de discussão não faz, sobre a noção de desenrolo. Acho que um trabalho comparativo sobre essas dinâmicas tem um caráter performativo muito marcado, né? Para fazer aparecer a verdade, né? Para produzir sujeitos para o crime também, seria muito importante. Tem diferença significativa, mas eu acho que também outras composições seriam possíveis. Também a discussão sobre a importância do nome no crime, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, também acho que é um tópico interessante, que talvez possa ser trabalhado. Né? Bom, mas falando dessas linhas de subjetivação, para fechar a minha argumentação, nós temos todo um conjunto de temas que aparecem nesses debates ou nesses enrolos, e um dos principais deles é o tema da traição, de fato. Né? A traição em seus diversos matizes, né? A traição que pode envolver a questão com mulheres, a traição que pode envolver algum movimento nas ruas, a traição que pode envolver também alguma relação de delação, né? E aí essa aproximação com a delinquência de forma clara. Mas também eu acho que é importante também considerar aqui, e isso traz a discussão da delinquência para esse ponto, faz que a questão da delinquência entre também no plano das relações entre presos, que é a discussão sobre as hierarquias no crime. Né? Tem 2 personagens, um em São Paulo que é o lagarto, né? Que é uma gíria também comum para falar dos bandidões e lagartos, né? Que esse trabalho de depurar o surgimento de pontos de hierarquização no crime, né? Que é um trabalho, obviamente, que nunca tem fim, né? Porque isso o tempo todo está surgindo, o tempo todo é um campo de lutas realmente. E no Rio de Janeiro o pessoal chama de jagunço, né? Em vez de lagarto, chama de jagunço. Então eu acho que isso também é um tema interessante, porque de certa forma faz pensar a delinquência como um observatório político para dentro das relações do crime também. Eu acho que é uma passagem que pode nos interessar aí. Bom, eu vou parar a minha apresentação por aqui. Estou chamando a atenção para esses pontos. Eu acho que a perspectiva Foucaultiana ela é muito interessante, mas de certa maneira também é interessante que a gente parta dela e comece a pensar uma série de outras coisas, e principalmente considerando essas contra-resistências que essas novas formas de subjetivação e de formação de agrupamentos ou coletividades estão trazendo.
Eu acho que é interessante a gente olhar com uma certa cuidado para esse tipo de formação, para essas formações que estão refazendo realmente as relações entre as relações do crime, as relações dentro das cadeias e também as relações com o aparelho de Estado. Bom, é isso. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção de vocês. Bom, eu acho que podemos ir ao debate. Eu acho que o Antônio Rafael coloca uma série de questões, enfim, que alguns métodos que os antropólogos trabalham isso muito bem, a relação, enfim, as escolhas epistemológicas, escolhas éticas e o próprio trabalho de campo, a maneira como o trabalho de campo é elaborado, né? E você mobiliza, enfim, uma série de, enfim, todo um campo, todo um espaço conceitual que, enfim, nos concerne diretamente, pelo menos, enfim, nós que estamos trabalhando no campo do ilegalismo. Enfim, acho que tem aí uma série de questões epistemológicas, empíricas e políticas e de construção de categorias que vale a pena uma bela discussão. Então, eu abro aqui o debate para vocês. Quem quiser colocar alguma questão. Eu pensei numa questão teórica, Rafael. Você falou muito bem do trabalho do Rafael ontem. Acabei tendo que sair, mas desse exterior e interior, e na verdade me parece que isso está moldando um pouco toda a fala, né? Aí eu fiquei pensando se essa noção de dobra do Deleuze não nos é também particularmente útil para pensar tudo isso. O que você acha disso? Porque me parece assim, comunicar muito entre o dentro e o fora a questão da dobra e um pouco do diagrama também, né? Que é outra coisa que ele trata. Assim. Então, que vocês conhecem um pouco disso, porque foi uma questão que eu pensei. Não sei, estou aqui pensando, posso estar falando baixo? Não. Deixa eu colocar, então, duas questões que eu... Primeiro, quando eu li o teu texto, queria um pouco atualizar os teus textos mais recentes, e quando eu vejo, enfim, a produção dos colegas do Rio, no livro das questões do próprio início, é uma questão que aqui a gente vive se colocando, quer dizer, se a gente quiser nessa questão do molecular e do molar, enfim, das formas de subjetivação e destes fluxos que vão se fazendo também nas dobras, é uma noção com a qual a gente trabalha muito também, né? Se a gente também não teria que pensar as diferenças nas formas de territorialização. Sim. Né? O PCC, quer me parecer, ele tem um futuro totalmente visionário. Né? O que não quer dizer que no Rio de Janeiro também não tenha, mas como na verdade a gente não tem aqui a figura do muro, a periferia é uma coisa muito mais porosa. Né? Então, por exemplo, é interessante isso, quer dizer, nesses anos todos em que a gente tem circulado pelas periferias e fazendo pesquisa com tráfico de drogas, e muitas vezes no próprio, enfim, com os homens, a gente nunca viu arma na periferia. Né? E não tem domínio de território, por exemplo. Quer dizer, a gente até sabe que eles estão armados até os dentes, tá? A gente pode até saber aonde que as armas estão escondidas. Né? Não estou dizendo que eles não estejam, mas o trânsito não é por aí. Né? Não tem a figura do domínio territorial. Né? Então, este jogo também da nomeação também vai se alterando, provavelmente. Né? Então, nesse dentro e no fora, que o Rafael também trabalha também, quer dizer, esses fluxos organizam prisão, as cidades, os territórios, se a gente também não teria que pensar nas diferenças das formas de territorialização. O mesmo texto, não é tão recente, teu, o jogador do baile funk, né, que um dos lugares, que eu dizia, né, que são um dos dois polos onde a questão, os agenciamentos se faziam, que era a prisão de um lado e os bailes funk de outro. Não sei se o baile funk tem a mesma importância. Acho que não. Mas, enfim, pode até ser que hoje em dia até tem, porque os bailes funk eles entraram pesadamente hoje aqui, mas suponho que não. Não sei, seria um pouco xeretear um pouco isso, mas eu não sei até que ponto a gente também não teria que pensar como é que, enfim, se dão os agenciamentos territorializados.
dos modos de construção das territorializações. Né? A outra questão que eu acho que também tem a ver com isso, da noção de legalismo, que é uma noção com a qual a gente vem trabalhando bastante também, que é também, quer dizer, exatamente você, enfim, nessa diferença entre legalidade e lei, acho que é fundamental, que é o que nos permitiria colocar no mesmo plano de referência, quer dizer, a mesma coisa, os vários, enfim, os mercados informais, os mercados ilícitos, os outros, como é que isso vai compondo, como é que tudo isso vai compondo, sem se misturar numa coisa única, porque na verdade tem diferenças, até que cada qual tem a sua face molar, né, porque tem que lidar com a lei, né, porque tem a mercadoria política, porque tem a dobra, porque tem todo um agenciamento político diferente, quer dizer, o ilegalismo do ser pirata ou do tráfico de drogas, isso tem as dimensões molares, são diferentes, isso tem efeito de poder. Né? Tem efeito de poder, tem a mercadoria política, a polícia está lá, tem os nomes, enfim. Né? Mas aonde a gente poderia, por aí, também explorar, dizer, como é que se dão os vários fluxos rizomáticos que conformam a cidade, afinal de contas. Né? Que conformam a cidade. Né? E como é que se dá um pouco esse trânsito, né? Aquilo que, enfim, a gente fala, enfim, as mobilidades laterais, né? As pessoas vão transitando, né, de um ilegalismo ao outro, ou de uma rede para outra, sem se deixar capturar pelas definições morais. Mas tem que lidar com elas. Claro, tem que lidar. Tem que lidar, porque pode ser preso, porque pode ser morto, porque tem que pagar a mercadoria política, porque tem que jogar o jogo, né? Tem que negociar a identidade, porque o fiscal está lá, quer dizer, né? Quer dizer, o molar, ele é um jogo político o tempo todo, né? Ele tem que negociar o tempo todo com isso, né? E é um jogo perigoso, além do mais, muitas vezes letal, né? Porque é onde a mercadoria política está exatamente na dobra, né, do molecular com molecular. Essa formulação eu gostei dela, porque só, de fato ela vai, essa coisa do molar e molecular, como é que a gente pode... Vai dar um rendimento, né? Eu não tinha feito essa associação, enfim, eu sou uma leitora, enfim, eu faço essa leitura toda, beleza e tal, mas de fato isso para poder pensar como é que se dá o jogo político, na verdade, né? Que o campo da disputa é o encontro, né? Claro. É o encontro do molar com o molecular. Onde tem a mercadoria política do nós chamamos isso. Mas então eu não sei até que ponto a gente poderia fazer render a própria noção de legalismo dessa maneira como você está propondo, que é extremamente interessante, mas exatamente pensando como é que essas redes vão conformando a cidade e os seus jogos políticos. Né? Porque as pessoas transitam, né? Você vem, você tem pirata, faz a droga, daí faz não sei o quê, daí trabalha, daí volta. Né? Quer dizer, então, isso, no fundo, é um pouco o esforço que a gente tem feito aqui, quer dizer, isso é tão antigo quanto a cidade, daí eu tenho Antônio Kant que já falou, a viração, a dialética da malandragem, mas não é isso também, porque é um jogo pesado, né? Não tem, é um pouco tirar um pouco, vamos dizer, esta graça do malandro, então da malandragem, da viração popular, quer dizer, porque aí tem um jogo político, quer dizer, nesta transação, nessa circulação entre esses vários territórios, essas várias redes, tem agenciamentos políticos ferozes, às vezes, né? Enfim, que a lá está explodindo agora, né? As Rebel Cities tem a ver com isso, né? E a ação brasileira, suponho que sim. A gente está vendo as periferias pegando fogo. Tem a ver com isso, acho. Sim. Mas eu fico me perguntando se a gente, de fato, essa noção de legalismo, para descrever a cidade, ela não é absolutamente estratégica, né? Nessa... Dá conta da conformação desses mercados, né? De fato. E é isso, né? Eu estou te ouvindo aqui, eu já vou começar uns comentários aqui, né? Estou te ouvindo aqui e essa ênfase que você coloca nos seus trabalhos, e os europeus também trazem isso, né? De você pensar, é impossível você pensar esses mercados de forma dissociada, de fato, né? Um mercado assim, legal, específico, dissociado do que está... todas as suas conexões. Acho que esse é um ponto fundamental realmente. E a questão das mobilidades laterais, né? De fato. Agora,
Uma coisa, você falou uma coisa, Vera, que é essa questão da formação rizomática do PCC, só para comentar um pouquinho, porque tem tudo tem molaridade o tempo todo, né? Tudo, em algum momento produz molar, como molar produz molecular, né? Essas coisas não deixam se misturar. O PCC possui suas hierarquias, né? Tem. O tempo todo ele produz hierarquias também, mas também se desfaz delas. E tem toda uma dinâmica própria que eu acho que deve ser analisada. O que eu estou querendo marcar aqui, que a gente não pode fazer, é tomar uma noção de hierarquia construída em outro lugar e... Que é toda a discussão do Wagner que ele faz, né? E você trazer aquilo e falar, bom, é como se fosse, o PCC é como se fosse o crime organizado que a gente conhece lá né? Então esse é o problema, a gente procurar... paralelo, crime organizado. Pois é. Então essa discussão, né? Não que não tenha hierarquia, tem hierarquia, forma hierarquia o tempo todo. E né? que é um crime articulado, como diz a Alessandra, com certeza mas é uma outra coisa. A mesma coisa todos os mercados ditos informais, né? Por vezes as pessoas pensam que é apenas uma coisa que surge da própria... surge das ruas, né? Uma coisa que ficou naturalizada. Tem estruturas pesadas também que, obviamente, né, que compõem os mercados informais nos seus diversos tipos e matizes, né? Então também tem que ser considerados aí, né? Eu acho muito interessante realmente a conexão que você faz entre essas mobilidades realmente, né? Que você fala aqui. A questão da... Um ponto que você tocou também aqui, não sei se eu consigo marcar direitinho. As formas de territorialização. Pois é, as formas de territorialização, né? O Rio de Janeiro e São Paulo são muito diferentes, né? A estruturação de mercado de droga no Rio são muito diferentes do que aqui em São Paulo, muito diferentes, tem diferenças marcantes. E até hoje são muito diferentes, né? Não dá para... se a gente for fazer uma comparação desse tipo de atividade, da forma de organização desse tipo de atividade, tem que tomar muito cuidado como a gente faz essa comparação. Então, e também essas territorialidades, elas são móveis, elas estão modificando o tempo todo, né? São Paulo nunca assumiu um aspecto de controle territorial como no Rio de Janeiro, né? Com um controle territorial armado, né? E todas aquelas estratégias dos grupos de contenção, você ter turma de contenção, você ter turma de vigia, de olheiro, né? Fogueteiro, águia, são vários nomes. Então, aqui no São Paulo me parece que a conformação é muito diferente, né? Muito diferente da do Rio, né? E é claro que vai mudando, agora com as UPP já muda muita coisa também, né? Então, os espaços, por exemplo, espaços de socialidade como baile funk, eles meio que sofrem uma transformação pesada, né? Em função do controle territorial da própria polícia, né? Também segue um modelo parecido. Então tem que se considerar também essas questões aqui. E São Paulo é bem diferente de fato, né? A conformação do território da droga. Eu sinto muita falta aqui na literatura de produção de trabalhos, muito mais trabalhos sobre a questão dos mercados da droga aqui em São Paulo. Tem uma coisa, mas eu ainda sinto falta, eu gostaria de ler mais, se produzisse mais sobre isso, né? Eu não sei, talvez vocês conheçam mais do que eu tenho não, mas eu acho que a gente tem mais para saber, acho que, enfim, acho que começa. Né? Eu acho que tem tem algumas ótimas etnografias, muito localizadas, mas uma discussão sobre como é que o mercado se articula. Na verdade, a gente ainda tem que descobrir isso melhor. Tem pouca coisa, de fato. Bom, sobre a questão da dobra, eu não vou comentar com você, porque realmente o que você falou, eu fiquei pensando em várias coisas, mas eu não quero falar bobagem. De fato, mas acho que ela tem um rendimento incrível, né? Agora, não sei, a noção de diagrama eu já fiquei meio, não sei, assim, a princípio não me desperta nada, né? Mas a noção da obra eu acho que tem várias coisas. E eu acho que para trabalhar essa discussão realmente, não só do dentro e fora, mas justamente para trabalhar essa articulação entre um pouco que a gente está falando aqui dessa discussão entre macropolítica e micropolítica também, né? Essa tua formulação é maravilhosa, eu acho. Eu acho que ela pode ter um rendimento também, mas eu não vou falar nada agora para você. Posso escrever depois por e-mail, tá? Mas eu vou falar na hora para não falar bobagem, cara, porque às vezes eu vou pensar, né? Deixa eu falar qualquer coisa. Que aliás, a noção de dobra é uma noção dificílima também. Pois é. Todos eles usam, na Foucault, usam noção de dobra, mas eu sempre sabia. Pois é. Beleza, é uma noção complicada, mas certamente... Mas eu prometo te dar essa resposta. Em algum momento te dar essa resposta. Eu queria colocar umas questões. Primeiro, levantar uma bola que você indicou que ia falar na tua apresentação e acabou não puxando esse fio.
que é essa, você abriu falando disso, disse que ia falar um pouco no final, a relação da pesquisa social sobre o tema prisional ou criminal e como isso de alguma maneira ou não se associa com a questão da delação, com toda essa problemática de se posicionar nesse campo enquanto pesquisador, fazer uma pesquisa que seja substantiva sobre esses temas e esses processos, enfim, e de uma maneira evitar o vício policialesco de fazer uma denúncia, seja do Estado paralelo, seja da corrupção do nosso Estado, fazer ou alguma coisa muito policialesca, muito normativa, enfim, como que você vê isso na tua prática de pesquisa mesmo? A outra coisa que você falou e para mim é uma questão que eu tenho trabalhado, também tenho me defrontado com ela, principalmente pensando no fluxo dos presos, né, o duplo fluxo dos presos e dos processos, e o tempo todo é essa tensão entre a norma da casa e a legislação penal, na parte jurisdicionalizada do fluxo. E aí eu acho que tem eu tenho focado nessa tensão também para pensar o fluxo dos presos, mas tem uma outra dimensão que é a disciplina do comando, né? As normas do coletivo de presos, que também entra em interação com essas duas outras formas de molaridade, que é também uma forma de molarização das relações e que é produtora dos ilegalismos e dinamizadora dos ilegalismos dentro do meio carcerário. Eu gostei dessa proposição, vou pensar bastante sobre isso. Mas enfim, na produção desse equilíbrio, na disputa desse mercado, eu queria que você falasse mais como você vê a inter-relação entre essas três formas de molarização no meio carcerário, né? E aí, só para dar alguns elementos, de repente, para você pensar, na situação de São Paulo, a população carcerária tem vários segmentos e várias maneiras de se segmentar, né? Quando você estava falando da hierarquia, eu fiquei pensando nisso quando você falou na hierarquia dentro da população carcerária. A gente pode pensar, tomando como critério o PCC, a diferença entre irmãos, primos, cunhadas e os coisa, e os lagartos, para além dos lagartos tem a questão uma diferença que para mim é muito estruturante no funcionamento do sistema, do cotidiano do sistema, que é a diferença entre setor e população, que não se mistura com quem é comando e quem não é comando. Tem vários setores que não são irmãos, e assim como tem várias população que são irmãos, e é interessante porque eles falam assim, não, eu sou população, eu não sou setor. E tem também essa diferença entre o ladrão e o Zé Povinho, o cara que caiu na cadeia forjado ou fazendo não é do crime, é o Zé Povinho. Todas essas formas de experiência, eu não sei como qualificar, mas enfim, essas experiências que compõem o meio carcerário, de relações que se produzem no meio carcerário e que de alguma maneira acabam sendo molarizadas por esses três vetores de captura que eu propus de você pensar, né? A lei, a norma da casa e a disciplina do comando. E para fechar, vou passar a bola para você de uma pergunta que fizeram quando eu estava apresentando minha pesquisa no seminário do Paulo Arantes, que é o seguinte: quando o Foucault vai propor todas essas formulações dele sobre a gestão dos ilegalismos, a delinquência como um laboratório político, um observatório político, ele está procurando formular alguma coisa sobre a dimensão estratégica do dispositivo carcerário, né? Ele está tentando elaborar qual é um pouco o sentido político estratégico dessa coisa que se implantou com o capitalismo industrial e tal. E eu queria saber de você se você
encontra na passagem para o encarceramento em massa, para essa nova conformação do dispositivo penitenciário contemporâneo, dos anos 70 para cá, se você acha que existe alguma alteração estratégica de fundo com relação ao paradigma da modernidade que o Foucault soube descrever tão bem. Se você acha que teve alguma... Se a maneira como ele discute a gestão dos ilegalismos para falar da prisão do século XIX, na prisão do encarceramento em massa, você acha que tipo de ajuste ou de reformulação seria interessante fazer nessas três questões que eu queria te colocar? Tá, bom, essa questão de nós funcionarmos também como um laboratório político, um observatório político, né, dos próprios pesquisadores, né? Isso eu acho que é sempre um tema tão sensível, né, nas nossas pesquisas. Eu lembro até hoje, esse cuidado com a maneira que a gente produz a pesquisa, eu acho que é um cuidado, ele está presente, obviamente, nas nossas interações no campo. Então, desde ali, você tem que assumir certas posições políticas e éticas também, no momento que você está desenvolvendo a pesquisa, né? E é claro que essas posições, elas obviamente, elas vão marcar o que vai sair da tua pesquisa, né? O que você vai produzir a partir dela. E também, eu acho que, nesse caso, eu acho que não tem receita, mas de qualquer maneira, a gente tem que procurar pensar um pouquinho os efeitos dos nossos discursos, né? O que a gente está escrevendo, o que a gente vai produzir a partir das nossas pesquisas. Claro que a gente nunca tem controle total sobre isso, mas avaliar um pouco o efeito e também as forças em jogo, acho que é um movimento necessário. E, claro, obviamente, tomar cuidados, né, cuidados que são quase que uma dimensão bastante prática, de fato. Né? Eu vejo essa questão com a relação com os jornais, a relação com os jornalistas, né? Como você pode também... Você deve estar atento à maneira como você se relaciona também com os meios de divulgação em função daquilo que pode sair dali, né? Eu lembro sempre de um caso de uma pesquisadora do Rio que escreveu, agora orientando o Michel Miss e a Carol Grilo, Carolina Grilo, escreveu uma tese muito boa sobre o tráfico de drogas no Rio a partir dos bailes funk, né? Entrando pelos bailes funk, né? No Comando Vermelho. E Carol deu uma entrevista sobre a pesquisa de mestrado que era com o mercado de drogas, o chamado tráfico de classe média, né? Tráfico de rua no Rio de Janeiro. Ela deu uma entrevista e foi completamente agitada pelo jornalista e aí os caras, os interlocutores ligaram para ela, os caras tranquilos, né? Pô, e aí, virou X9, tá dedurando a gente, tá falando coisa... Porque o cara editou de tal forma a matéria que ela aparece assim. Então são cuidados que a gente tem que tomar, né? E realmente, não sei se estou te respondendo de fato, né? Porque também é difícil pensar isso de uma forma mais aprofundada agora. Mas, de qualquer maneira, é um cuidado que a gente tem que tomar durante a pesquisa e também na publicização dos seus resultados. Não sei se te respondi, de fato. Né? Há uma questão maior também, né? Eu fiz toda essa discussão introdutória sobre uma certa forma estado no pensamento, sobre uma certa... enviesamento das nossas pesquisas na medida em que você busca corresponder a uma agenda de problemas que não se constitui no seu campo. Então, eu acho que, de saída para o antropólogo, acho que a principal preocupação é que você procure construir os seus problemas políticos e éticos a partir das suas relações no campo, com os seus interlocutores. Acho que isso é fundamental, de fato, né? Para evitar esse tipo de enviesamento. Né? Não precisa ser uma questão de você estar preocupado com uma agenda de governo, como essas pesquisas que eu tenho aqui, que foram feitas justamente para isso, elas estavam pautadas por isso. Né? Elas não têm nenhum problema de terem sido pautadas por isso, elas foram feitas para isso, como eu falei. Mas você pode estar pautando por outras preocupações, outros campos de problema, né? Outras preocupações políticas que, de certa maneira, não deixam aparecer aquilo que o teu campo pode trazer, de fato, como potência política e ética, né? Desafio político e ético. Então, eu acho que o cuidado do antropólogo pesquisador é nesse sentido também, né? de criar a sua reflexão a partir do encontro, desse encontro que de fato te joga fora de território, joga a tua informação também fora de território, alguma coisa se produz entre, né? Essa noção de agenciamento é uma boa noção para pensar um pouquinho no trabalho de campo. No meu entendimento, né? Já não é você, não é um cara, é outra coisa que vai passar ali, né? É muito importante essa
exposição, é um encontro etnográfico maravilhoso. Eu acho que é uma fundamental, né? maravilhosa. Para você pensar esse ponto. Já passo a palavra, você acaba de falar aqui com ele aqui. Essa questão da... pois então, essa questão das normas do coletivo, né, da normativa jurídica. Eu acho que eu perdi, cara, essa questão que você está falando, cara. Se eu entendi, que na verdade eu vou dizer as 3 formas pelas quais as relações podem ser polarizadas. Isso é o tempo todo, né? E assim, a articulação entre elas, né? O tempo todo. Agora, é interessante que essa dimensão, tradicionalmente nas cadeias do Brasil, eu acho, não só aqui em São Paulo, nem no Rio, tradicionalmente, essa dimensão mais micropolítica, que a gente pode falar assim, de um certo endereçamento dos comportamentos, ela tradicionalmente fica na mão dos presos, né? Então, é claro que a norma do meio, a norma disciplinar do meio, né, a norma do sistema penitenciário, né, que sai em forma de portaria, sai em forma de uma série de modelos internos aos sistemas penitenciários, em sua particularidade, né? O Rio é diferente de São Paulo, né, claro. Varia de unidade para unidade. Varia de unidade para unidade. Então essa normativa, ela se articula mais diretamente com toda... Eu acho que aí, claro, tem todas as linhas transversais, mas também tem uma escala da dimensão mais cotidiana, mais comezinha, mais realmente micropolítica, da disciplina dentro da cadeia, que está na mão do crime ou dos presos. Tá? Então você não pode... o cara está comendo, você não pode escovar o dente, você não pode usar o banheiro, imagina, você vai tomar tapa na cara. Né? Ou então entrou uma mulher de preso, você se vira para a parede. Então essas normas mais micropolíticas, de fato, ficam na mão do coletivo. E aí tem uma certa escala, mas também tem todas as ligações transversais entre elas, me parece. Né? Em qualquer cadeia, né? Mesmo cadeia que não tem partido, não tem comando vermelho, você tem uma disciplina das relações produzidas pelos próprios presos. Né? Agora, todas elas também, elas, porque se a gente for levar isso a sério, esse jogo entre molarização e molecularização, até a lei é molecularizada também em certos momentos. Né? Então, é uma coisa que dê algum ganho para pensar. Se eu fizer uma proposta hoje aqui, é bom isso. É uma proposta para a gente pensar. Eu soltei só uma coisa no ar, entendeu? Para pensar. E essa questão é uma questão incrível que os caras soltaram para você sobre essa história do encarceramento em massa como uma mutação, né? Uma mutação dessa... Eu acho que o modelo Foucaultiano é claramente muito marcado por toda a leitura que ele faz. Eu não sei, o próprio tema de legalismo, quando aparece no Viagem de Punir, é dentro de uma chave de legalismo populares, né? E eu não sei se essa chave, não sei, pode ter um rendimento hoje, mas eu acho que o encarceramento mais realmente traz mudanças significativas nessa maneira, pelo menos nessa composição que ele faz, essa leitura que ele faz. Também não saberia te responder agora. Vou fazer a mesma coisa que eu prometi fazer com ele, vou depois retomar isso aqui. Eu vou insistir para pensar sobre esse assunto, que é bastante interessante também. Quando me perguntaram. Mas aqui é um pouco para pensar alto, quer dizer, quando a gente releu e tudo, a gente fica já pensando se na verdade o Viagem de Punir é uma releitura de Marx mais evidente em Foucault. Né? Então tem uma economia política ali dos legalismos. Né? Ele vai dizer, enfim, na passagem do 1819, que vai criar, enfim, a diferença entre os legalismos, né, o ilegalismo de direito e de propriedade, enfim, tem uma questão de classe, né? E no fundo tem uma economia política dos ilegalismos que ele descreve de uma maneira, aliás, magnífica, né? E o que talvez seja uma pista boa para trabalhar, entende? Né? Porque me parece que aí tem uma disputa tem uma tensão do tipo entre uma leitura marxista que é feita de que ali está um Foucault marxista, isso, e aí é possível tirar talvez isso que o Rafael falou, um alongamento de uma funcionalidade da penalidade, sobretudo neoliberal, vou colocar assim. Sim. E, por outra forma, um Foucaultiano, entre aspas, puro, colocando isso, fala não há ali, e os desdobramentos podem ser outros, pode ser biopolítico, pode ser outros diversos. Sim. Então tem uma tensão aí que, de fato, é difícil de resolver, me parece, entre... Ele não nega, mas ele apresenta outras possibilidades.
para além daquilo. Mas eu acho que é uma outra economia, para usar um termo marxismo, uma outra economia política do legalismo, porque as transgressões são outras também. Né? Quer dizer, e as transgressões que a própria lei cria, evidente, porque hoje em dia, vamos dizer, essa extrema governamentalização das condutas, na verdade, cria um campo proliferante, né? Porque você não pode fumar, não pode fazer isso, quer dizer, daí tem a coisa da pirataria, bom, quer dizer, os controles são tamanhos, né? Né? E são tão micro, né? Quer dizer, na verdade você tem o campo das transgressões múltiplas também muda, né? E as hierarquias também mudam. Então eu acho que tem uma questão. E o lugar deste crime da droga, a própria droga está mudando, né? Porque está mudando, muda a lei de droga, tem gente que está dizendo que tem que descriminalizar, descriminaliza pela metade, que a gente sabe que é meio complicado, né? Mas enfim, as privagens da lei, né? Elas também vão se alterando. Né? Você entra na internet, você compra uma série de substâncias que você entrega em casa, sem problema nenhum. Paga o cartão de crédito, você tem confusões incríveis, né? Nota fiscal. Eu estou falando que a noção de economia política de um jeito frouxo, né? Sem levar muito. Mas um pouco é porque ele faz isso, né? Porque na verdade tem a coisa de legalismos confusos, né? As transações, essas cumplicidades do baixo de cima que havia da plebe com a aristocracia, que havia no antigo regime, que havia para separar do burguês, da classe, da propriedade. Quando é o Instituto da Propriedade Privada. É interessante o que ele faz. Né? Quando tem o Instituto da Propriedade Privada, que daí você tem um recorte nesses ilegalismos. Tudo bem, a gente não precisa seguir não acho que tem um Foucault marxista, não acho que é isto. Né? Mas ele, é evidente que tem uma leitura ali que ele é bastante evidente. Mas eu acho que isso também rende, entende? Porque acho que é uma outra economia política dos ilegalismos. Quando ele está falando disso, ele está falando de uma dimensão estratégica de dividir a plebe proletarizada e da plebe. É uma estratégia de dissolver as multidões confusas, de criar as multiplicidades ordenadas, né, naquela passagem. Então eu acho que a gente tem que um pouco recuperar isto, para, não é refazer, mas enfim, ter um pouco isso no horizonte. Né? Porque eu acho que tem um mundo urbano que está se redefinindo. Né? O trabalho, né? Que claro. a proletarização. A relação entre trabalho e não trabalho, né? Entre o lícito e o ilícito, né? O pode e não pode, todas essas relações binárias também vão se redefinindo, né? E portanto os legalismos também. Então, o molecular e o molar é bom isso. Mas acho que a gente teria que um pouco, estou aqui pensando alto, né? Pensando alto, especulando. E o encarceramento em massa, as pessoas que estão alimentando a sua preservação também, na verdade, são múltiplas transgressões que são controle de condutas, né? Muitas vezes. Então, a espécie hegemônica é a do Zé Povinho mesmo, de bandidão na cadeia é uma minoria. São estratégias que são fundamentais na organização da dinâmica. E que mercados fornece mais, encarcera mais em massa também, né? Vou sempre perguntar que tipo de mercado que está jogando gente lá dentro. Né? É furto e droga. Roubo e tráfico, não é? Furto primeiro, tráfico e aí teve uma ultrapassagem do tráfico, do furto pelo tráfico? Os últimos que eu vi eram roubo em primeiro, em São Paulo, população masculina. Roubo em primeiro, tráfico em segundo e furto em terceiro de alguns anos, depois de 2006. Enfim. As mulheres devem estar tráfico, né? Seguramente. Quando ele fez ele fez uma questão dizendo do lugar do pesquisador, né? Eu trabalho com remissão, eu estudo na Unicamp e eu trabalho com remissão de pena, especialmente pela educação, sobre o programa de educação. Mas eu trabalho na agência penitenciária no Mato Grosso do Sul. Então,
quando ele fez essa questão, eu sofro com essa angústia, né, do lugar do pesquisador, né? Porque você vive na liminaridade nos dois ambientes, né? Na academia, enquanto pesquisador, e na sua função, seu lugar de trabalho, que eu trabalho em uma unidade prisional, né? Então, e trabalho na segurança e custódia. Então, existe esse conflito, né? Como se situar, né? A preocupação do cuidado mesmo com o seu colega de trabalho, né? Enfim, é um submundo, né? Porque trabalhar em uma agência penitenciária é trabalhar em um submundo. Por que submundo? Desculpe. Porque... Deixa eu pensar bem o que eu falo para você. Porque é do outro lado do muro, né? Muitas coisas acontecem do outro lado do mundo. E como você lidar com isso? E qual o lugar do pesquisador, né? Então, é complicado. Porque às vezes... Desculpe perguntar, mas você está fazendo pesquisa no lugar que você trabalha? Eu não sei ainda se será no lugar onde eu trabalho, mas porque eu pretendo fazer uma etnografia, né? E no local onde eu trabalho, eu fiz um documentário chamado Remissão, com internos que estudam. O critério eram pessoas que estudavam e eles falaram sobre remissão. Entrevistei os presos, 3 agentes penitenciários e a diretora adjunta. Está disponível isso daí na internet? Não. Eu fiz especialmente para mandar para a Amped, o evento da Amped, uma mostra de documentário. E não está disponível, que é um cuidado de não expor os internos. Eu não gostaria que ficasse disponibilizado no YouTube, por conta dos internos, que amanhã eles estarão soltos e com respeito a eles, né? Apesar que eles me deram autorização, né? Para um projeto futuro, para que conste na minha tese. Eu fiz 8 horas de filmagem, quero, né? Mas se vai ser, é complicado isso, né? Porque a visão dos operadores é muito distinta em relação à visão sobre a remissão. Por exemplo, né, vamos pegar o caso da remissão, da possibilidade do indivíduo remir a pena. É muito distinta a perspectiva dos operadores, dos agentes penitenciários, do diretor da prisão, e em relação ao preso, né? Que inicialmente eles dizem, eu comecei a estudar para remir a pena mesmo, para ir embora mais cedo para a rua e tal, mas um ou outro é alcançado, né? Não é apenas uma escolarização, surge dali uma vontade de fazer um curso superior, enfim. Mas é isso. São questões que a gente não tem respostas a priori, né? Eu queria comentar uma coisa em relação a isso, porque eu estou fazendo um estágio no Consulado da Espanha aqui em São Paulo. E estou trabalhando num departamento com detenidos, né? E são prisioneiros que estão nas cárceles de São Paulo, mas são espanhóis, só espanhóis. E o último dia, houve um momento em que entravam por semana como 5 pessoas detenidas, 5 espanhóis detenidos, todo por tráfico, todo. Agora é menos, tem como 200 pessoas em São Paulo. Mas o último dia entrou um homem e começou a falar assim, eu acho que também ele precisava ficar um momento, pensar o que estava acontecendo, né? Porque a gente vai quando eles chegam como 2 dias à prisão, então ainda ele... Mas ele começou a falar como com muito alívio de estar lá. Ele começou a dizer coisas como, agora eu posso fazer tudo o que eu não pude fazer em outro momento da minha vida. Eu tenho AIDS, eu tenho um filho porque tive que trabalhar toda a minha vida, agora eu não podia
mantenerlo a él. Contactar un camerunés en España, pagó para mí 4.000 euros para venir a Brasil e voltar com droga. Mas imagina, ele dizia, imagina, agora tenho 5 anos para estudar, vou poder estudar outra língua que eu não posso fazer isso nunca mais. Uma coisa que eu achava, não é possível que como mudou para ele conceitos que para mim são tão claros, né? Como a liberdade para ele era agora que não tinha mais responsabilidade, que era como, não tenho que preocupar por, nem sequer por comer, porque eu vou ter comida aqui. Eu acho que depois, uma semana, um mês depois, ele vai acomodar os seus pensamentos, mas como primeira instância, como os conceitos que parecem teóricos tão claros, aí adentro, mudam completamente. Ele deve estar pensando nas prisões lá da Espanha. Eu não imagino. E queria aproveitar um momento, porque vocês que trabalham com isso, talvez seja interessante. Agora, faz um mês, talvez, começaram a emitir em Espanha um programa que se chama Encarcelados, que são 8 capítulos com prisioneiros em cárceles fora da Espanha. Então tem um capítulo de Bolívia, um capítulo de Puerto Rico, um capítulo de Brasil, um capítulo de Colômbia. Al margen de lo más ilustrativo, que eso que a pessoa normal, o que al televidente normal le llama la atención, que es como ver a los niños durmiendo en el chão y comida muy ruim. Como pesquisadores, acho que vocês podem ver algo mais. É a organização, isso que falavam assim, é uma cidade dentro da prisão. A Bolívia é impressionante, as crianças moram adentro da prisão, as pessoas pagam aluguel por la celda. Tem uma forma de organização que é completamente diferente a outra cidade. Tem um prefeito, tem tudo, uma coisa incrível. E as crianças morando lá. Tem uma porta de madeira que eles abrem a chave, as crianças vão ao colégio e voltam. E a pessoa perguntava, mas como é possível? Os presos não vão embora? Não, porque nós sabemos que este é nosso espaço e que fora o que acontece não é para nós. É como uma coisa incrível. As mulheres vivem juntas. Sim. O programa fala de los espanhóis en esas cárceles, ¿no? Y cuenta como historias de vida, bueno, de lo que ellos están morando, viviendo lá. Mas para a pessoa que vê a realidade da prisão, da cadeia, acho que é muito interessante. Muito interessante. O que você está colocando que toda essa discussão que foi feita ontem por você e que vocês estão agora, dentro e fora, são configurações, são figurações do dentro e fora, que se redefine também. E mais variáveis do que a gente imagina. Mais variáveis do que a gente imagina. E que são como configurações. São figuras diferentes de a gente, de a pessoa que está fora. Não de nós. É nosso adentro e afuera, ou no, dentro e fora. El de ellos é outro, completamente diferente. E a percepção que se tem del fora, quando se está na cadeia, completamente diferente. Por isso de la redefinición de conceptos teóricos como la libertad, como a mujer, como lo femenino, como un montón de conceptos teóricos que hay adentro mudan completamente. Entonces, é muito interessante. Esos documentarios están disponibles también. Interessante para ver. Em espanhol, mas se pode compreender perfeitamente. Mas é um documentário espanhol? Sim. E está causando agora lá é como incrível. É incrível a percepção. Eu não estou querendo cortar a palavra de ninguém, mas tem um táxi esperando. Tem voo marcado e trânsito a gente sempre pode... Então tá, novamente, pessoal, obrigado pela presença, tá? Foi um prazer estar aqui. Agradeço você, espero que a gente possa retomar a nossa conversa num momento que seja, inclusive, mais favorável para a gente poder ampliar essa discussão. Mas, enfim, agradeço imensamente, agradeço a presença de vocês todos e até a próxima.